Oi gente, aqui é a Vicky do Jogando Livro pela Capa e a gente tá aqui pra mais um vídeo do canal. Antes de tudo, aperta o sininho aqui e se inscreve que vem muita coisa legal por aí. Vamos lá, solta a vinheta. Tô bem atrasada pra falar sobre esse filme, eu já tinha feito a crítica dele no próprio site, logo na estreia, né, do filme na Netflix, mas enfim, vamos lá, eu tava sem tempo de gravar. Mas hoje a gente fala então sobre The House, a mais nova animação original stop motion da Netflix. Nessa antologia de terror a gente conhece 3 histórias distintas, dirigidas também pelos 3 maiores nomes da indústria de animação stop motion atual contemporânea. A primeira história conta com a direção da dupla Emma Dessauer com o parceiro dela, que é o Mark James Howes. A segunda história a gente conta com a direção da Nick Lindroth Bambar. E por último, a gente tem a Paloma Baeza, que conta uma história também maravilhosa. No primeiro capítulo, que é dirigido pela Emma e pelo Mark, a gente conhece a história de uma família vitoriana de 1800, bem pobre assim, bem humilde, mas vivem relativamente bem e felizes em sua casinha pequena, né, que na verdade é um bem casebre assim, né. Eles vivem bem, né, tem a pai, tem a mãe e tem as 2 filhas, a bebezinha, né, que é a caçula, e a irmã mais velha. Eles vivem aparentemente bem, só que quando a gente para pra analisar, a vida deles não é tão boa assim. Vale lembrar que esse vídeo ele vai ser recheado de spoilers. Isso aqui é mais uma junção de crítica com análise aprofundada. Então se você não assistiu ainda a animação na Netflix, eu recomendo. Mas então já fica o aviso aqui que vão ser puros spoilers, porque eu quero abordar uma forma mais aprofundada de cada um dos capítulos. Então essa primeira família, né, que é a família do Raymond, eles não têm muito, mas eles vivem até bem, né. Só que a questão é, a mãe do Raymond é daquelas mães assim, tipo, tóxicas, sabe? Primeira coisa que ela faz quando ela chega nessa casinha é falar mal da casa, falar mal do dinheiro deles, comparar o filho dela com o pai, né, dele, que no caso era o ex-esposo dela, que faleceu por conta de bebida. Ela fala, ah, você é um bêbado igual ao seu pai. Obviamente que mentalmente o Raymond não tá bem, né, porque ele se acha um nada, né, porque a mãe dele faz questão de humilhar. E assim, um dia ele vai lá pra floresta, todo tal, depois de ter uma bebedeira, né, vai fazer xixi lá no meio do mato e ele acaba tendo um encontro que vai mudar pra sempre a vida dele. Eu gostei muito disso. Esse pra mim foi o capítulo mais de terror assim. Eu tive várias cenas que eu tomei um susto assim. Ele tem alguns sustinhos bem pequenos, mas foi um episódio maravilhoso. Eu nunca vi uma animação stop motion de terror dessa forma. E aliás, essa é a minha opinião. Eu acho que já estava mais do que na hora da indústria ver como stop motion funciona com horror. A gente viu isso com Coraline, né, do Neil Gaiman, mas realmente eu acho que precisa de mais animações stop motion para adultos também como essa. Eu adorei essa história. Nesse primeiro capítulo eu amei a metáfora do materialismo, porque conforme o Raymond, né, e a esposa vão ficando mais ricos, as crianças elas vão começando a perceber que eles estão esquecendo de onde eles vieram, né? Eles começam a usar roupas ridículas. E pra quem conhece gente assim rica de verdade, você provavelmente já viu algum anúncio e falou, meu, ninguém vai comprar isso. Só que os ricos compram, porque a pegada de você ter o dinheiro e ter alguma coisa exclusiva é que só você vai ter. E perceba em algumas marcas como cada vez mais eles criam peças de roupas mais nada a ver, peças de design nada a ver também, porque é isso, tipo, a ideia é exclusividade, a ideia não é necessariamente ele ser esteticamente bonito, e é isso que o filme mostra. Os pais eles vão ficando cada vez mais gananciosos, eles querem mais e mais e mais, sem nunca questionar como que o pai da família ganhou essa casa simplesmente de graça, do tal designer misterioso. E é interessante que as crianças elas mantêm a pureza, porque elas não foram ainda tocadas pelo capitalismo. E a gente vê que os pais eles querem cada vez mais, eles ao ponto em que eles mesmos viram os objetos de consumo. É quando você vira o que você consome. E é isso, eles consumiram tanto que eles se tornaram aquilo que eles consumiam. Então eu acho que esse capítulo específico foi uma mensagem bem pontual. Não é tão fácil de entender no começo, mas
Na segunda vez que eu assisti foi essa mensagem que eu peguei e eu gostei demais. O segundo capítulo foi o meu favorito porque ele aborda a questão de saúde mental. Vale aviso de gatilhos logo no começo, dissociação, despersonalização e depressão. Esses temas eles são abordados nesse episódio, então acho que vale avisar o gatilho, né, antes de mandar simplesmente alguém assistir, porque tem gente que realmente pode se afetar com os temas abordados. E claro, não sei se vale tanto um TW, mas tem gente que tem pavor de inseto e fobia. Então, se você tem essa fobia, também não recomendo que assista o capítulo 2, porque tem muito disso. No capítulo 2, que é da Nick Lindroth, a gente acompanha a história de um rato, né? Que ele é tipo assim, ele tá tentando vender um imóvel dele, assim, ele reforma o imóvel todo bonitinho e tudo mais pra tentar vender. Sem sucesso, não importa o que ele faça, as pessoas não têm tanto interesse assim na casa, elas podem perceber que não tem nada de especial, por mais que ele tente encher de cacareco tecnológico lá dentro. Eu vejo esse capítulo como uma questão de saúde mental do rato ou deterioração da mente dele. Eu vejo que ele tá perdendo, né, a linha da realidade, da ficção, e eu vejo assim, eu não vejo muito como história de fraude. A gente sabe que ele tá fraudando porque aquela casa tava caindo aos pedaços, cheia de inseto, e ele só, tipo, passa um brilho por cima, passa lá o mata-inseto, ele coloca uns papéis de parede, coloca coisas bonitas, mas mesmo assim na estrutura a casa continua cheia de inseto e ele não faz nada. Na verdade, eu acho que a invasão de insetos da casa dele nada mais é do que uma metáfora para a própria saúde mental do personagem. Aliás, eu acho que isso vale para as 3 histórias. Eu vejo a casa, na verdade, como uma representação física da mente dos personagens. No terceiro vai fazer mais sentido isso também que eu tô falando, mas eu vejo a casa como a mente deles, como a gente tá vendo se a mente deles fosse tirada da cabeça deles e se manifesta em forma de casa. Então eu vejo essa manifestação de insetos como a doença dele, né, a questão dele ser neuroatípico, ela tá piorando cada vez mais, e acho que os insetos eles estão lá para representar essa piora da saúde mental dele. E a gente percebe nessa história, conforme o rato vai contando a história dele, as coisas começam a não funcionar. A gente vê que ele fica falando com alguém no telefone como se fosse a namorada, no fim a gente descobre que não é, né? A gente descobre que ele realmente está perdendo a sanidade dele. Tem um momento forte que ele tem um surto, que os visitantes da casa eles estão tipo sendo muito folgados e ele tenta detetizar a casa e ele acaba desmaiando. Eu acho que isso não aconteceu, eu não acho que ele tenha detetizado a casa. O que eu acho é que ele teve um surto psicótico, um ataque de pânico, e é por isso que ele foi levado às pressas para o hospital. Eu vejo dessa forma. Eu vi muito do que estava acontecendo com os insetos e com os ratos lá de formato esquisito, eu vejo realmente como a saúde mental dele deteriorando. Ao final a gente vê os insetos rato, né, tomando conta da casa. Né? E se na verdade aqueles bichos realmente fossem as traças que já estavam lá o tempo todo e o nosso protagonista só tá surtando? Quando eu vejo, né, tipo os ratos lá de 4 braços, tá, é asqueroso de ver, mas assim, aquilo lá tava na cara que eram uns insetos disfarçados de rato. Então talvez o protagonista tenha visto eles como rato, como uma família que ele nunca teve. E aquele detalhe que liga as 3 histórias, né? Porque assim, na primeira casa a gente tem aquele designer, eu esqueci o nome dele, mas é o designer que cria aquela mansão horrorosa, né, no fim das contas, que é amaldiçoada. No segundo, a gente não só tem o nome da mesma bebê, né, que aparece da primeira história, como o nome da rua lá onde é a mansão do rato, é exatamente o nome daquele designer. Então a gente vê que essa casa, ela é a mesma realmente em todas as histórias, como já tinha sido dito, né, na sinopse, mas tem detalhinhos pequenos. E a gente vê que ele, no primeiro, né, capítulo eles se tornam móveis, os donos da casa. Nesse segundo, do rato, a gente vê que a sala dele tem uma televisão que parece em 2 olhos, se você prestar atenção, e uma boca. Então faz a gente pensar que muitas outras pessoas acabaram se transformando, foram engolidas pela casa. Não só fisicamente engolidas, como metaforicamente, aquele lugar consumiu eles, assim como está consumindo a mente do rato, que está deteriorando. Se o peixe dele está morto e tudo mais, há quanto tempo que ele está lá naquele prédio? Será que aquilo tudo que ele inventou foi na cabeça?
Ou será que passaram-se anos e ele acabou enlouquecendo por conta dos visitantes, que na verdade são os insetos? A gente nunca vai saber, mas eu vejo uma metáfora enorme para a saúde mental do personagem, por isso esse capítulo específico foi especial para mim. E já o capítulo 3 encerra toda essa antologia, acho que com uma mensagem mais positiva. Foi o que mais me pegou, no sentido de que eu literalmente chorei no final. Eu não pensei que eu fosse me afetar tanto por essa terceira história. Talvez por eu estar agora com quase 30 anos, faço agora em março, mas mesmo assim, pensando já na minha casinha, em outro também lugar, mudar é muito difícil, e essa é a grande questão desse episódio que realmente me pegou, da Paloma Baeza. Esse capítulo também é especial porque ele conta com vozes muito, muito legais. Helena Bonham Carter, Mia Goth e o Cillian Murphy também. Eu acho maravilhosos esses três e eles estão ótimos nesse episódio. Nessa história a gente conhece essa caseira, né, que ela só quer saber de cobrar o aluguel dos únicos 2 moradores do lugar, não tem mais ninguém, a casa tá afundando ali no meio. A gente não sabe em que época tá se passando essa história, mas eu vejo que essa tá num futuro não tão distante da gente. Acho que a primeira é no passado, era vitoriana, a segunda é no presente, que a gente tá vivendo agora, e essa terceira eu vejo mais no futuro. A gente tá vendo que essa casa tá afundando e a mulher continua insistindo em ligar pra coisas triviais, tipo, sabe, ai, eu vou arrumar isso aqui, vou arrumar aquilo ali, sabe, enquanto a casa tá afundando. Por isso que eu disse que eu acho que a casa, em todas as três, é uma extensão da mente. Isso mostra que a mente dela tá estagnada, ela fica ligando pra coisas pequenas ao invés de seguir em frente. Essa é a mensagem do episódio, seguir em frente, coisa que é muito difícil pra ela. E pra todos nós, né, gente, seguir em frente. E por isso que eu acho que a mensagem desse capítulo específico, ele foi mais leve, foi mais feliz, mas eu acho que a mensagem foi tão importante quanto as outras. E assim, a certo ponto a gente nem sabe se aqueles gatos lá estão vivos. A gente não sabe se aquilo ali é um purgatório, se a casa já foi faz muito tempo e ela tá só segurando ao invés de desencarnar. A gente não sabe se ela já foi embora faz tempo, junto lá na inundação, né? E se ela tá só imaginando ou se ela ainda não conseguiu desencarnar. Pra onde vai aquele navio? Mas é muito legal, a cena final dela conseguindo pegar o navio, deixando de ser teimosa e indo seguir em frente, mesmo que ela seja viva ou não, é importante a gente ver ela se desprendendo do passado, porque isso é muito importante pra gente evoluir. E essa é a grande mensagem da história. Enfim, eu amei essa animação. Quero mais stop motions assim, importantes, com mensagens assim para adultos, gostei demais. Se vocês assistiram, comentem aqui o que vocês acharam. E a gente se vê então no próximo vídeo do canal. Tchau, tchau!